Muito bem, galera, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma aula aqui do Ludson Almeida, fabricando desenvolvedores. Agora a gente vai falar sobre C Sharp. A gente vai começar com essa linguagem maravilhosa que é uma linguagem da Microsoft. E a gente vai instalar o nosso IDE maravilhoso, que é o Visual Studio. Você pode abrir o seu Google aí, tá? E a gente vai começar com Visual Studio. Olha só que massa, galera. Visual Studio é uma ferramenta sensacional, ferramenta maravilhosa para a gente poder programar muito em C Sharp. É uma ferramenta também utilizada para programação em ASP.NET, né, VBScript, e vocês vão ver com mais detalhes. Para a gente começar, a gente vai acessar visualstudio.com e a gente vai baixar o Community 2015, ok? Você pode baixar o Community ou o Visual Studio Code, tá? É, os dois são bons. Eu baixei o Community para a gente poder explorar mais coisas, tá? O Code ele é mais assim pro ASP.NET, é um pouquinho mais pro lado web, tá? Mas ele também cria outras aplicações, tá? Tanto para C Sharp também quanto VBScript. Mas a gente vai utilizar esse aqui, tá? O Visual Studio Community 2015. Então você vai clicar nesse verdinho aqui, e você vai baixar. Olha só que da hora. Você vai baixar isso aqui e você vai fazer o download, ok? Eu já fiz o download. Aqui, deixa eu ver, exibir todos os downloads. Aguenta aí, guys. VS Studio. Vamos ver se eu tenho ele aqui. Cara, eu não tenho ele aqui porque eu já instalei. Você vai fazer o seguinte: você vai clicar duas vezes. Eu vou ver até o tempo que demora para baixar ele. Ele baixa rapidinho, né? Eu vou abrir com vocês aqui, mas eu não vou instalar. É, ele vai baixar alguns arquivos dentro do seu computador e ele vai instalar o Visual Studio. Isso aqui, galera, normalmente essa instalação do Visual Studio demora um pouquinho. Não digo essa inicialização, não. Mas você vê que conforme a gente for avançando no Visual Studio, ele vai demorar. Às vezes demora uma hora ou duas, porque ele instala muitos componentes e ele sincroniza em nuvem para fazer o download dessas configurações e desses arquivos para o Visual Studio. Então ele demora mesmo, tá? Então eu aconselho que quando você for instalar o Visual Studio Community, aqui ele pede para você instalar um arquivo, um caminho, né, um destination aqui para salvar, e o tipo de instalação. Eu deixei no default porque a gente pode trabalhar com C Sharp, VB, web e desktop, né, o que é legal. A gente vai começar a ver coisas de desktop também já já, tá? E você clica em install, beleza? E normalmente esse processo vai demorar um pouco. Então eu aconselho mais uma vez. Por exemplo, você não tem muito. Você pode deixar instalando isso daí e vai fazer outra coisa, entendeu? Vai ver outra aula aqui do canal. Vai ver outra coisa. Demora um pouquinho mesmo, mas o resultado final é da hora, muito da hora. Tá? Então, uma vez instalado, tá? Uma vez aberto, vamos aqui ao Visual Studio 2015. Ele vai abrir essa cara para você aqui, tá? Quando você estiver instalando, você pausa a videoaula aí, depois você volta para cá para a gente começar a brincar no Visual Studio, ok? Essa é uma aula simples e rápida para a gente baixar o Visual Studio e a gente escrever o nosso primeiro código. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai em File, New, Project. Fica muito ligado nessa parte agora, pessoal, porque é o seguinte: a gente tem os templates prontos, que é o quê? Temos o Visual C Sharp, tá? Temos o Visual Basic, Visual F Sharp, o Visual C++, SQL Server, Python, JavaScript, TypeScript, Game, Accelerator, Body Project, blá blá blá. A gente quer certifique-se de que esteja marcado Visual C Sharp. E aqui, na sua direita, se certifique de começo, tá? Que esteja no Console Application. Normalmente ele vai vir aí com Windows Form Application marcado para você. A gente vai trabalhar com o Console Application, a gente vai entender um pouco do funcionamento da linguagem e da sintaxe do C Sharp, certo? Então, feito isso aí, você pode dar um nome para sua aplicação, que aqui vai ser o namespace dele, no caso, já vou mostrar. E para onde ele vai. Ok, Console Application 2, eu vou clicar em OK aqui no Console Application. Ele vai criar para a gente toda a estrutura para a gente poder começar o código, tá? Bom, aqui é onde vai ser executado o nosso main, tá? A gente pode colocar até aqui um public, se que você quiser, tá? Para o método principal, que é o main. Quem conhece de outra linguagem de programação como Java sabe que roda tudo aqui dentro do main.
beleza? Entendendo aqui, bom, é, esse código, essa parte aqui é o program.c#, que é .cs. Ele fica aqui dentro, tá? Então toda vez que você for explorar isso aqui com o seu console application, é o program.c#, tá? .cs. Aqui tem algum app configuration que serve para você instalar, né? Por exemplo, no Android a gente tem o Gradle, tá? Aqui nós temos o nosso app config, onde a gente utiliza para instalar plugins ou banco de dados e outras coisas, tá? Para inserir no C Sharp. Aqui tem algumas referências, né? Que são algumas coisas do sistema, tá? Isso aqui a gente não vai aprofundar agora não, porque a gente quase não utiliza isso aqui, tá? É mais para outras funcionalidades. O properties, que tem aí um assembly criado para C Sharp, que também não é interessante a gente ver isso aqui, mas a gente vai trabalhar mesmo em cima da nossa classe, a classe program.c#, tá? Que vai ser executado tudo aqui dentro do nosso C Sharp. Legal, o Visual Studio ele é interessante porque a gente consegue conectar com o GitHub aqui, tá? A gente consegue clonar projetos do GitHub, por exemplo. Na minha pós-graduação, eu importei lá a turma da minha pós-graduação, o GitHub do meu professor, né? Onde nas aulas ele disponibiliza o código para a gente poder trabalhar em cima dele. Aí eu vou lá e executo aqui dentro, baixando do GitHub. Eu vou ensinar depois a configurar direitinho, a usar o GitHub. Tem aulas de GitHub no painel, no portal do Lutz Almeida lá. Você vai poder aprender também GitHub com C Sharp, tá? Bom, então aqui dentro do nosso corpo main, a gente vai escrever o nosso primeiro código, nosso famoso Hello World, tá? Bom, como é uma aplicação em console, a gente vai escrever o quê? Console, tá? Você percebe que eu digitei console aqui, ó. Vou escrever de novo, tá? Console, ele já autocompleta para a gente aqui para utilizar esse recurso, tá? Que é uma classe do system chamada console, para a gente poder utilizar o console. Você aperta Ctrl barra, tá? Certo? Então, Ctrl espaço, console, já completa para a gente aqui, tá? Bom, a gente dá o ponto, tá? Para chamar uma outra ação, no caso a gente chama a classe, e aqui seria o método dessa classe, né? Que é a gente vai falar, não sei se você já conhece sobre métodos estáticos, tá? Classes abstratas, métodos estáticos, que a gente consegue utilizar dessa forma. Então a gente tem um console.writeLine. Então esse é o método para a gente conseguir escrever uma linha no nosso console, tá? E dentro dessa linha entra o que? Uma string. O que seria uma string? É nada mais do que texto, tá? É a forma de texto de saída de texto, tá? Então é uma string. A gente sabe que a string você utiliza ela com aspas duplas aqui no caso, né? Ou aspas simples, dependendo da linguagem, ela recebe uma interpretação, mas aqui no caso é aspas duplas, certo? O C Sharp, no caso do Visual Studio, entende como uma string o que vem aqui dentro, tá? Então a gente coloca o nosso texto, hello world, e aí, olá mundo, entendeu? Mas olha só, tem um outro comando aqui de console que eu preciso colocar, porque se eu deixar só assim, ele vai abrir o meu console, mas ele vai fechar a aplicação, entendeu? Vamos ver na prática isso agora. Cliquei aqui no Start, ele abriu o console e fechou. Então, para que isso não aconteça, eu preciso dar um console.readline, tá? Que é o quê? É o método de leitura de linha no console. Então, agora ele vai esperar eu apertar alguma tecla para poder fechar. Ok? Pronto. Com isso, tá vendo que ele fica piscando aqui? Ele espera realmente que eu aperte alguma coisa, uma tecla, né? Aqui no caso, ele vai ler a linha. No caso, é uma entrada, o que eu digitar, certo? Então, eu posso digitar aqui e quando eu apertar Enter, ele fecha, certo? Então, a gente utiliza o readline aqui no caso para poder mostrar ainda a nossa aplicação, né? Poder mostrar o que a gente escreveu no código, beleza? Bom, galera, essa é a primeira aula aí de Visual Studio com C Sharp, tá? De C Sharp no caso. E a gente vai continuar desenvolver um pouquinho do C Sharp para entender um pouco mais dessa linguagem. Beleza? Então você não fique fora dessa não. Chama a galera aí para poder participar. Chama todo mundo aí para a gente poder agregar mesmo a programação. Beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço. Valeu a todo mundo. Até a próxima aula.